de manhã, embora o céu sereno pareça um dia acaba anunciar. Vigia, oração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar
Tiago a palavra dizendo: varões, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concorda as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Quero pegar o tema no verso 16. Depois disto, amém? Bondoso Pai Celestial, nós pedimos que Tu ilumine nossos corações. A Tua palavra é vida. Eu tenho certeza que onde Deus está, como falamos de manhã, agora, Pai, pedimos que o Senhor esteja aqui, como prometeu que estaria todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Glória a Deus. Sempre existem muitos pensamentos sobre os versículos da Bíblia, mas nós não estamos baseados nos pensamentos dos homens. Em Isaías 55, Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Agora, eu queria falar sobre algo que nós precisamos aprender. Sempre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse são muito parecidos, porque os dois falam do fim do tempo. As profecias de Daniel foram para o fim do tempo, assim como o livro de Apocalipse, porque João diz, e Jesus disse para ele: as palavras que tu escutar, escreve num livro, porque são coisas que em breve vão de acontecer. Então não tinha acontecido, iam acontecer em breve. Esse em breve eram os 2000 anos que tinha na frente, que ainda vinham. E você sabe que ali Jesus aparecendo no meio dos 7 castiçais de ouro, representava as estrelas na sua mão, eram os 7 mensageiros, os castiçais eram as eras. E ele passeava por entre as eras, mostrando que o mesmo Espírito Santo estaria sempre passeando pelas eras, não só passeando, mas trazendo a palavra, a mesma palavra que foi pregada pelos mensageiros. Pelo primeiro mensageiro, o mesmo fogo passa de um pavio para o outro. São apenas 7 mensageiros. Depois do 7º não vem mais nada, porque o 7º é a consumação. Lembrando disso, o 7º mensageiro é o consumador de todos os mistérios de Deus. O que Deus tinha para falar, Ele já falou. Ele falou nos dias da voz do 7º anjo. Não tem mais nada de mistério, nenhum segredo, porque tudo foi revelado no dia da voz do 7º anjo. Então, existem 2 termos. Um é desse lado da estrada e outro é desse outro lado da estrada. Mongrana disse que nós não devemos ir nem por aquele lado e nem por esse lado, mas tem um centro, amém? Um centro para se caminhar. Então, pregar que ainda que os mistérios estavam revelados no tempo de João Wesley estava errado, mas pregar que os mistérios ainda estão por revelar nesse tempo que vivemos também está errado, porque nós estamos vivendo no tempo em que foram revelados. Amém. Nós, como tenho dito, temos sofrido muitos assédios, pessoas, pastores procurando companheiros conosco. Hoje mesmo veio um aqui, não esqueço o nome dele, do pastor que veio aqui, Roosevelt, que ouviu falar desta obra e quer se unir conosco. Está unido com o pastor João Pereira, com o pastor Júlio César, e quer se unir conosco.
Nós não somos contra nenhum tipo de companheirismo, nós somos a favor. Devemos sim ter companheirismo, nós também não podemos nos isolar, tem que ter companheirismo. Agora, só tem um detalhe: nosso companheirismo, ele não está preso a um certo grupo. Eu disse lá em Capitão Poço, porque também quer que nos unimos a eles. Irmão, podemos nos unir, mas não pense você que nós vamos ficar presos ao seu grupo e dizer assim: olha, agora porque o grupo de Bragança está unido com os irmãos de Belém, o pastor Séries ou o pastor fulano de tal não pode mais pegar em Bragança. Quando eles verem, estão aqui. E aí eles vão ficar sabendo lá: vocês estão ligados a nós. E isso é que é do diabo, que eu tenho dito. Nós não se ligamos nesse sentido, nós se ligamos no outro sentido, né? Nós amamos todo mundo, mas nós não nos comprometemos como se a igreja fosse casada com o ministério de outro pastor e que ele não pode sair daquele ter companheirismo com ninguém. Isso aconteceu em Belém, quando eu fui na reunião do pastor Osmar, que ele leu um versículo da Bíblia que fala em casamento, e ele chamou os pastores tudo em fila e perguntava: você quer casar comigo? E o pastor dizia: quero. Sentava, e eu estava sentado assim com a guitarra, e eu representava o pastor de Bragança, e todos iam na fila e perguntavam: se quer casar comigo? Ele dizia: quero, de todo o meu coração. Então senta ali. No final, aqueles homens ficaram tudo casados com o pastor Osmar. E eu disse: eu não vou casar com esse homem, porque eu não sou homossexual. Amém? Então, mas o que ele estava falando era casamento espiritual, de um pastor, ministério casar com ministério, para não trair o outro, não ficar juntos, subordinado. E o que ele queria ser o marido, ele não queria ser a mulher. Podia até dizer: para até casar, se tu virar a mulher. Se tu quiser ser a mulher, eu caso. Mas para mim ser a mulher não dá não. Então, esses espíritos vêm, essas pessoas com esse negócio: nós temos que nos unir. Irmão, a gente se une, mas eu quero saber o seguinte: depois que nós nos unirmos, você não vai ficar com ciúmes e outro pastor vem pregar, porque nem existe ciúme. Vem um outro pastor e vem um pastor de São Paulo, por exemplo, pregar aqui, aí ele fica sabendo: você está colocando o pastor fulano de Sal. Nós aqui não, olha, nós não fazemos isso, nós não se unimos a um grupo para ficar fiel àquele grupo e preso dentro daquele sistema. Nós somos soltos, livres. Amém? A noiva de Jesus Cristo, ela tem compromisso com quem? Com Cristo. Se ela tem compromisso com Cristo, então ela não tem compromisso com homem algum. Então, existem muitos pensamentos. E o irmão Branham tinha o pensamento dele, e a gente tem que expressar o pensamento dele, o pensamento do profeta. Quando o irmão Billy Paul veio no Brasil em 1998, nós temos o DVD dele aí, ele disse: Deus pensou, o profeta falou, eu creio. Então é isso. O profeta expressa o pensamento de Deus, e esse é o pensamento certo. Por isso que Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus eram os pensamentos do profeta. Quando Samuel, que estava velho, e o povo não queria mais ele, porque estava velho, mas ele tinha um pensamento profético, e aquele era o pensamento de Deus. O pensamento de Deus era que Israel tinha que ter um profeta e não um rei. Mas Israel começou a ver as outras nações, os arameus, os filisteus, e viram que eles tinham um rei. E eles disseram que queriam ser igual às outras nações, queriam um rei que fosse diante deles nas suas guerras. E para o povo aquilo parecia bom. Os anciões de Israel conquistaram a maioria do povo. Vamos eleger um rei, vamos falar com Samuel, ele está velho, para nós eleger um rei para nós. Mas quando aquilo chegou nos ouvidos de Samuel, Deus disse para Samuel: isso está errado, esse pensamento aí está errado, não é o meu pensamento.
O meu pensamento é que tu, o profeta, governe, porque o profeta é o pensamento de Deus expresso. Porque com Samuel no poder, governando, não precisava nem ir para a guerra. Não precisava. Olha, quando Deus tinha um profeta chamado Josué, Israel não precisava nem ir para a guerra. Vocês sabem o que aconteceu naquela batalha dos gibeonitas? A Bíblia diz que os gibeonitas foram atacados por 5 reis. E Josué não lutou naquela guerra, nem ele nem o povo. Eles se sentaram lá e ficaram olhando. Deus destruiu aqueles 5 reis. Eles não fizeram nada. Então, com o profeta você não precisa nem lutar. Agora, com o rei você precisa. Eles quiseram Saul, filho de Quis. E quando elegeram Saul, o que Deus fez? Vocês querem o rei para ir para a guerra com vocês? Então vão. Deixou eles só. Quando eles foram para a guerra sem Deus, só com o rei, aí tiveram que sacar da espada e lutar para não morrer. E morreram muitos. Mas cadê Deus? Olha, Deus estava... Porque enquanto vocês estavam na guerra, o velho profeta Samuel estava lá orando por vocês. E o inimigo nem não matava nenhum. Mas agora vocês não têm mais um profeta. Por isso a Bíblia diz: sem profeta o povo se corrompe. É por isso que essas denominações estão corrompidas, porque não tem profeta. O que elas têm? Uma hierarquia no lugar do profeta. E os grupos da mensagem que estão seguindo o costume das denominações, colocando uma hierarquia também no lugar do profeta, e ainda dizendo que o profeta apodreceu, que a mensagem dele é passada, fazendo a mesma coisa que fizeram com Samuel. Saiba de uma coisa: vai morrer espiritualmente, porque Deus não trabalha sem profeta. Deus ainda está trabalhando na mensagem do 7º anjo, porque a época do 7º anjo não terminou. Estamos em sua época. Enquanto o mundo estiver na situação de Sodoma e Gomorra, o Filho do Homem está manifestado. Pois o Filho do Homem ia manifestar exatamente quando o mundo estivesse como Sodoma e Gomorra. E qualquer pessoa do seu juízo normal sabe que o mundo está idêntico a Sodoma e Gomorra. Bom, mas aí vem Deus expressa o seu pensamento. E nós encontramos até pessoas que não crêem na guerra do Armagedon da forma que o profeta ensinou, porque eles acham sem lógica. Porque na verdade nós cremos que haverá uma guerra depois do rapto. Depois do rapto tem 3 anos e meio de tribulação. E depois dos 3 anos e meio de tribulação, o anticristo, os judeus vão romper o pacto com o anticristo. Porque o anticristo vai conseguir um pacto com todas as denominações, disse o irmão Branco, se tornar um só povo, uma só igreja, uma só moeda. Aí o irmão Branco disse que eles vão conseguir conquistar os judeus com esse pacto também, só que por pouco tempo. Isso está em Daniel. O profeta Daniel profetizou disso, que esse pacto seria rompido, essa amizade ia acabar. E após o rompimento do pacto vai causar essa guerra. Porque o irmão Brana disse: a questão está por causa do dinheiro. Porque só existe dois tipos de rico nesse mundo. Um deles chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Essa é a igreja mais rica do mundo. Então o irmão Brana diz: a metade do dinheiro do mundo está com a Igreja Católica, e a outra metade, diz o irmão Brana, está em Wall Street. Aí o irmão Brana vem e mostra que o Wall Street, que é onde governa o dinheiro mundial, pertence aos judeus. Então uma parte do dinheiro do mundo está com o catolicismo e a outra parte está com os judeus. O anticristo, com o catolicismo e os protestantes unidos, vão conseguir esta parte que pertence ao catolicismo. Mas eles querem conquistar os judeus para juntar tudo. E os judeus vão fazer esse acordo. Mas será quebrado o pacto. O pacto será rompido e os judeus vão se afastar. Então isso vai causar uma guerra, que é o que está em Ezequiel 38, né? Quando o rei do norte se levanta com seus exércitos que vêm na largura da terra, e ele chama de Gog, aonde haverá uma guerra chamada Guerra do Armagedon.
Mas outras interpretações de pastores da mensagem mostram que, na verdade, Armagedon é o lugar onde vai acontecer a guerra, e que só existe uma guerra, a guerra de Gog no Armagedon. Mas aqui na mensagem pergunta e resposta sobre os selos, Mombrana diz, essa pergunta é: como mencionado no quarto selo, irão Gog e Magog serão ajuntados dentre os povos na nova terra? Mombrana diz assim, no 343: Satanás foi solto da sua prisão e foi juntado todo o povo, os inimigos, para trazê-los a este lugar. E Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e foram consumidos, veja, duas batalhas ao todo. É uma pergunta. Então, em outro lugar aqui, ele fala que a batalha do Armagedon é uma guerra deste lado do milênio, e a batalha de Gog e Magog é do outro lado do milênio. Então temos o rapto, 3 anos e meio de tribulação, o rompimento do pacto e a guerra do Armagedon. Aí temos o mundo sendo destruído, onde não vai ficar nem raiz nem ramo, a esposa do cordeiro colocada na terra para reinar com ele por 1000 anos, e ao final dos 1000 anos, cumprindo o que a Bíblia diz em Apocalipse, e os outros mortos, de manhã nós estávamos falando sobre a ressurreição, e os outros mortos. Quem são esses outros mortos? Os que não ressuscitaram na primeira ressurreição. E a Bíblia diz: bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição é quando dá-se o rapto. Mas de manhã eu mostrei aqui para vocês, em Mateus, que quando Jesus bradou na cruz, que ele disse: está consumado, ali você sabe que ele morreu. Na hora que ele falou isso, que ele morreu, a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram. Mas se você continuar lendo o versículo, diz que os mortos ressuscitaram quando ele bradou na cruz, mas só saíram da sepultura depois que ele ressuscitou. Então os mortos ressuscitaram na sexta-feira, porque ele morreu na sexta-feira de tarde. Então na tarde da sexta-feira, quando ele bradou na cruz, os mortos ressuscitaram, mas não saíram da sepultura. Dá para você entender isso? Ressuscitaram, mas as sepulturas ficaram fechadas. A Bíblia diz que eles saíram da sepultura e apareceram a muitos na cidade depois da ressurreição de Jesus Cristo. Então eles apareceram já no domingo, ressuscitaram na sexta e ficaram o resto da sexta, à noite, o sábado o dia todo, a noite do sábado, e no domingo, depois da ressurreição, foi que os mortos saíram da sepultura. Mas ressuscitaram na hora que ele bradou na cruz, na sexta-feira. Ele estava falando de manhã. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. E Jesus, falando para os saduceus que não criam na ressurreição, ele disse: quando Deus apareceu a Moisés na sarça ardente, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não disse: eu sou o Deus do finado Abraão, do finado Isaac. E Jesus confirma dizendo: porque Deus é Deus de vivo e não Deus de morto. Aleluia. Então o que Jesus está dizendo é que Abraão, Isaac e Jacó estavam vivendo em algum lugar, não consciente, como a doutrina adventista diz, inconsciente no túmulo. Estavam vivos. Amém? Mas os seus corpos jaziam na sepultura, como aqueles da ressurreição. Os corpos jaziam na sepultura, no entanto eles já estavam vivos, já estavam ressuscitados. Então eu posso dizer que a ressurreição do último dia, qual é o último dia? Um dia para Deus é 1000 anos. Isso é o que o apóstolo Pedro diz. Jesus, ele apareceu no último dia. O dia do Senhor é esse período de Cristo para cá. Esse é o dia do Senhor, que também é chamado pela Bíblia de ano aceitável do Senhor.
Esse é o último dia. Esse é o dia da profecia de Joel 2:28. Que Joel disse: os vossos filhos terão visões, os vossos velhos terão sonhos, vapor de fumo e assim por diante. Que se você olhar quando o Mombrano fez o vídeo, o profeta do século 20, que aqueles dois irmãos visitam a casa dele, ele diz: isso que está acontecendo é a profecia de Joel 2:28. Mas se você for lá para Atos 2, no começo da Bíblia, há 2000 anos atrás, você encontra Pedro dizendo que aquilo que está acontecendo no dia de Pentecostes era a profecia de Joel 2:28. Porque ele disse para aquelas pessoas que pensavam que ele estava embriagado: não pensem vocês que essas pessoas estão embriagadas, não é como vocês pensam, mas essa é a profecia de Joel cumprindo. Depois de 2000 anos na América, o Mombrana disse que o ministério dele também era a profecia de Joel 2:28. Então é contradição? Não é. É que Joel profetizou que isso viria no último dia. E o último dia para Deus pertence de Cristo para cá. Esse é o último dia. Este é o último dia. E aí que Jesus prometeu na ressurreição do último dia: eu o ressuscitarei quando? No último dia. Amém? Mas não tem último dia como nós pensamos. Você pensa que o último dia é um dia como... agora está de noite, que hora é essa? Umas 7h30, 7h40 da noite. O dia vai terminar meia-noite. Mas não é esse dia aí não. Eu ressuscitarei no último dia. De Cristo para cá é o tempo da ressurreição. De Cristo para cá Deus está ressuscitando os que estavam sem Cristo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Deus está ressuscitando. No tempo de Paulo, Deus ressuscitou aqueles que estavam mortos. Aqueles que puderam ouvir, como Lázaro ouviu. Lázaro sai para fora. E aqueles que puderam ouvir a trombeta do apóstolo Paulo e saíram para fora do sistema, eles estão ressuscitados já. Amém. Da mesma forma, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley. E nos dias da voz do sétimo anjo não é diferente. Quem ouviu a voz do sétimo anjo está ressuscitado. Mondevo morreu. A irmã Meda morreu em 1986. Mas ela está morta? Não, ela já está ressuscitada, porque ela ouviu a voz do sétimo anjo. Amém? Amém? Quem ouviu a voz é porque está vivo. O mundo não me verá mais, mas vós me verei. Por quê? Porque eu vivo e vós vivereis. Amém. Só pode ouvir a voz do Filho do Homem se estiver vivo. Deus não é Deus de morto, mas Deus de vivo. Então, veja bem, o pacto é rompido pelos judeus, e isso vai causar a guerra do Armagedon. Então, para nós que cremos no profeta, a guerra está do lado de cada milênio, e do outro lado a Gog e Magog. Mas eu quero ler para vocês a mensagem do sexto selo, aqui no parágrafo 198. Mombrana fala: agora 70 semanas foram prometidas a Daniel. Uma semana para Deus é 7 anos. Eu já mostrei isso aqui, que está lá em Levítico. Uma semana para Deus é 7 anos. Isso é uma semana, tá bom? E Deus falou a Daniel que teria 70 semanas para o povo de Daniel. Então vamos lá, falando das 70 semanas de Daniel, que diz: agora 70 semanas foram prometidas, que foram 7 anos, diz o Mombrana. E no meio das 7 semanas, o Messias havia de ser tirado, para ser feito um sacrifício. Ele profetizaria 3 anos e meio, e então seria tirado como sacrifício pelo povo. E ainda há uma determinação que 3 anos e meio ainda estão determinados para Israel. E foi
Olha o que eu li aqui, Tiago falando, preste atenção. Olha o que diz Tiago, por isso que o tema da minha mensagem é depois disto. Por quê? Olha, no verso 13, e havendo, isso aqui foi uma reunião que aconteceu lá em Jerusalém, que estava tendo um problema entre os cristãos. Um monte de gentil tinha crido no cristianismo, tinha aceitado a Cristo, mas os cristãos judeus começaram a perseguir os cristãos gentios, dizendo que eles tinham que se circuncidar, que eles não tinham que comer carne de porco, que eles tinham que guardar sábado, que eles tinham que guardar lua nova. E os apóstolos Pedro, Tiago e João, Paulo também estava lá, fizeram uma reunião para acertar esses problemas, e disseram: olha, não precisa colocar nesse povo um cargo, um fardo que nem nós judeus podemos carregar. Então eles fizeram um acordo para não ficar guardando essas coisas, nada de circuncidar, nada de guardar sábado, mas que eles apenas se abstivessem do sangue de animais sacrificados a ídolos. Eles não disseram lá também que não era para fazer transfusão de sangue, como os testemunhos de Jeová pensam. Eles não falaram nisso. Eu vi uma reportagem um dia, uma criança adventista não, testemunho de Jeová morreu porque precisava de transfusão de sangue, e o pai disse que não podia fazer, por causa desse versículo. Aqui não diz isso, não diz assim, não farás transfusão de sangue, não diz. Diz para abster-se do sangue de animais sacrificados a ídolos. Amém? Então é totalmente diferente. Então a criança morreu à míngua, não cuidaram da criança, deviam ter feito. Mas olha, Tiago diz: e havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Primeiro Deus visitou, primeiro ele veio para o que era seu, que eram os judeus, os seus não aceitaram. Aí ele deixou os judeus de lado e veio para os gentios. Isso serve para essas denominações que acreditam, que não creem, como o Mombrano ensinou, que Deus trata primeiro com os judeus, depois com os gentios, que Deus não trata com os gentios e os judeus ao mesmo tempo. Os teólogos, meu Deus, só falta morrer do coração quando a gente diz isso. Diz que o Mombrano é falso, mas aqui está o apóstolo Tiago falando. Agora vamos ver se Tiago é falso. Tiago está dizendo aqui que Deus ia chamar um povo de entre os gentios para o seu nome, e depois disto, depois que ele chamasse esse povo de entre os gentios para o nome de Jesus Cristo, não para a Santíssima Trindade, mas para o nome de Jesus Cristo, depois disto é o tema. Depois disto, ele levantaria, ou reedificaria o tabernáculo de Davi que havia caído. Qual é o tabernáculo de Davi que havia caído? Os judeus. Amém? E a própria Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Deus cegou os judeus, e Paulo ainda diz para nós não ficar se gabando, porque Deus cegou os judeus para que nós pudéssemos conhecer isso. Mas aqui Tiago está dizendo que ele vai voltar para os judeus. Depois disto, depois que ele chamar um povo de entre os gentios por seu nome, como José lá atrás no Velho Testamento era um tipo de Cristo. Depois que ele chamou Azenate para o seu palácio, foi que ele chamou seus irmãos. Quando ele foi lá chamar seus irmãos: vem para o meu reino, vem para o Egito, vem comer à vontade, vem viver dos bons prazeres, vem comer todo fruto, todo legume que o Egito tem, vem passar bem aqui, meus irmãos. Mas ele, quando ele fez isso, depois ele primeiro chamou Azenate, que quando ele chamou lá, ela já estava em casa. É um tipo de Jesus Cristo. Quando ele chamar os judeus, quando ele voltar e será aqui nesta guerra do Armagedon, ele já tem chamado um povo diante do gentio para receber seu nome. Não chamará um povo diante do gentio para colocar o nome da Santíssima Trindade, mas para o seu nome, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém. Então é depois disso, é Tiago que está dizendo, depois que ele tratar com os gentios,
Aí ele trata com os judeus, mas enquanto não adianta. A Assembleia de Deus mandou tantos missionários lá para Israel. Vai só perder tempo. Vai só perder tempo. Porque eles não vão aceitar. Mas eles dizem, mas já tem aceitado. Nós temos igrejas lá. A Bíblia diz, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Quem disse que esse povão tudinho é eleito? Jesus disse que é pouco, 2 ou 3. Disse, não tema pequeno rebanho. Nós temos um monte de congregação em Israel, um monte de congregação de pervertidos, de pessoas que vieram antes do tempo. Agora eu quero saber se esses são os eleitos, e os eleitos que vão subir ali para crer no Senhor Jesus Cristo, que desce com a espada que sai da sua boca, são só 144 mil assinalados. Assim diz o livro de Apocalipse. 144 mil de todas as tribos de Israel, 12 mil de cada tribo, formando o remanescente de Israel, do jeito que o profeta William Branda falou. Quer eles creiam, quer não creiam, é assim. Porque Tiago está confirmando aqui. Tiago diz, depois disto, amém? Depois que ele chamar o povo de gentil por seu nome, e ele tem chamado através da voz do 7º anjo. O profeta de Deus tem chamado nós não para uma denominação. O profeta de Deus nos chamou para Cristo. Ele disse, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Enquanto que a denominação te chama para a denominação, os grupos da mensagem te chamam para grupos da mensagem, Testemunho de Jeová te chama para Testemunho de Jeová, Mormon te chama para Mormon, Catolicismo te chama para catolicismo, mas a mensagem genuína do profeta te chama para Cristo. Amém. Olha, vamos ler, que tá bom demais a vigília hoje. Bom, olha só, e no meio das 7 semanas, o Messias havia de ser tirado, para ser feito um sacrifício. Então Jesus era para ter pregado 7 anos, mas com 3 anos e meio de ministério mataram ele, cumprindo o que Deus disse. O anjo falou para Daniel, disse, olha, o príncipe que há de vir será executado na metade da semana. Uma semana é 7 anos. Ele ia pregar 7 anos, mas o anjo disse para Daniel, o príncipe que há de vir será tirado no meio da semana. 3 anos e meio exatamente que Cristo estava pregando, eles mataram ele. E o resto dos 3 anos e meio que faltam para pregar? Daqui Tiago está dizendo, depois disto, por mais que ninguém creia, por mais que as pessoas digam isso é loucura, até grupos da mensagem que dizem que a mensagem para os judeus, que o ministério de Moisés e Elias já está acontecendo na noiva, e que Moisés e Elias não vêm mais. Mesmo assim o apóstolo Tiago continua dizendo em Atos capítulo 15, depois disto, depois que eu chamar os gentios, eu vou reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. É uma promessa bíblica. Ou você acha que o apóstolo Tiago falou por falar? O apóstolo Pedro disse que todas as profecias das escrituras são inspiradas. Então isso aqui é inspirado. Eu tomo essa pequena frase, depois disto, e vou contra essa doutrina de que a mensagem de Moisés e Elias já está acontecendo hoje. Não, está acontecendo hoje a mensagem de Elias, mas a mensagem de Moisés e Elias virá depois disto. Depois disto, depois que esse ministério aqui se for, depois que vocês forem para a glória, depois que a noiva for arrebatada. É Tiago que está dizendo. Ele era apóstolo e irmão do Senhor. Amém. Ah, irmão, quem vai pela mensagem não se atrapalha. Mas olha, veja bem, vamos já falar rápido para nós encerrar, para vocês não ficarem cansados. Bom, veja,
Foram 7 anos e no meio das 7 semanas o Messias havia de ser tirado. Para ser feito o sacrifício, ele profetizaria 3 anos e meio, e então seria tirado como sacrifício pelo povo. E ainda há uma determinação que 3 anos e meio ainda estão determinados para Israel. Então, quando o Messias foi tirado, os judeus foram cegados, de modo que não pudessem ver que aquele era o Messias. E então, quando o Messias foi tirado, então a era do Evangelho e da graça veio aos gentios, que somos nós. E vieram, e Deus tirou um daqui e dali. Tirou um do catolicismo, outro da batista, outro da presbiteriana, outro do mundo, um daqui e um dali, e os pôs sobre os mensageiros. Ei, mensageiro, não sobre um homem que não é mensageiro, mas tirou um daqui e um dali e os pôs sobre os, no plural, os mensageiros. Não pôs sobre um pastor, nem pôs sobre um apóstolo, não pôs sobre um evangelista, mas tirou um daqui e um dali e o pôs sobre os mensageiros, e são apenas 7 mensageiros. Se você está posto sobre o mensageiro desta era, você entra com ele, e daqui, dali, daqui, dali, e põe sobre os mensageiros. E ele enviou o primeiro mensageiro, e ele pregou, e uma trombeta soou. Quando Israel estava lá, Josué ficava lá em cima na montanha, e lá vem o exército. Josué tocava a trombeta, tudo quanto é homem levantava e se armava até os dentes, porque o toque da trombeta representava que havia problema, guerra. O atalaia ficava lá em cima na torre a noite toda, não podia dormir. Quando ele via cavaleiros se aproximando, homens armados, exército, tocava a trombeta. Tudo quanto era homem se levantava, puxavam a sua espada, colocavam na cintura, pode vir agora, estava tudo agora. Mas se ele não tocasse a trombeta, aqueles exércitos chegavam, pegavam eles tudo dormindo, matavam tudo. Então, quando aqueles exércitos chegavam, eles estavam com a espada preparada para lutar, e aqueles exércitos enfrentavam problema, porque a trombeta trazia problema. Toque de trombeta traz problema. Quando Paulo tocou sua trombeta, ele trouxe um problema para aquela geração. Quando ele chegou naquela cidade, aquele povo que cria na Diana dos Efésios, ele trouxe um problema, que eles disseram: aqueles que têm perturbado o mundo também chegaram aqui com essa trombeta perturbando. Quando Irineu tocou sua trombeta, ele trouxe problema para o povo da sua época. Só que para os eleitos não era problema, para os eleitos era bênção. E assim por diante. Quando Josué tocou a trombeta ao redor dos muros de Jericó, foi um problema para os jericoenses, porque as muralhas caíram no chão. Mas para Israel foi bênção, porque eles pularam por cima dos escombros e invadiram a cidade, puderam colocar a mão nos despojos. Amém? Então, em cada mensageiro trouxe uma trombeta, e foi uma guerra. Quando essa mensagem chegou em Bragança, isso foi uma trombeta que causou guerra nessa cidade. Escutei ele dizer que é verdade. O senhor me batizou até um lobisomem lá no Alimbu. Nós vimos ele, não foi, irmão? Ontem nós vimos um lobisomem que o pastor Moura batizou. Ele chegou perto de mim e disse: vai ter culto hoje? Meu irmão Ronaldo disse: esse aí é o lobisomem. Falei, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Agora ele está na Assembleia, mas é batizado em nome de Jesus. Olha, mas quando ele tocou essa trombeta no Alimbu, houve problemas lá na época. Houve guerra. Quando tocou essa trombeta aqui, houve guerra. E continua sendo uma guerra. Se pensa que o Ronaldo andando por aí não está enfrentando guerra, algumas pessoas apoiam ele, mas outras odeiam ele, porque ele está tocando a trombeta. E quando toca a trombeta, guerra. Vou encerrar, senão vocês não vêm mais para o culto. Bom, e então quando o Messias foi tirado, então, veja bem, perdeu o roteiro. Ele enviou o primeiro mensageiro e ele pregou, e uma trombeta soou, como veremos daqui a pouco. E então a trombeta estava declarando guerra. Trombeta sempre denota guerra.
o mensageiro, o anjo apareceu na terra, o mensageiro da hora, como Lutero, como qualquer dos mensageiros, de que falamos? Que faz ele? Ele chega e um selo se abre, e é revelado uma trombeta, soa, guerra é declarada, e se vai. E então o mensageiro morre, ele sela este grupo, eles são guardados, e uma praga cai sobre os que rejeitaram. Está vendo? Quando Jesus veio e tocou a trombeta, deu guerra. Caifás, Anás se levantaram, todos aqueles sacerdotes, guerra. E aqueles que creram na mensagem de Jesus foram selados, e eles foram para o pó e não estão mortos, como eu disse agora, já estão ressurretos, vivos em algum lugar. Mas uma praga caiu sobre aqueles que o rejeitaram, porque depois que Jesus subiu o Monte Calvário arrastando a cruz, aquilo era mostrando, Jerusalém estava dizendo: não te queremos mais, não te queremos aqui, vai para fora. Observe que eles crucificaram ele fora da cidade. Vai para fora, vai morrer lá fora. Nós não te queremos aqui dentro. Como a denominação lança para fora a palavra, lança a mensagem, lançaram o profeta lembrando para fora, vai morrer lá para fora. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei, cearei com ele. Cear quer dizer comer. E lançaram Jesus, empurraram ele de porta fora, de portão da cidade para fora, lá em cima do monte, crucificaram ele. Mas lembre-se que atrás dele, enquanto arrastava a cruz, diz a Bíblia que vinham umas mulheres chorando. E o que foi que Jesus fez? Olhou para elas e disse: não chorem por mim. Olha a praga agora. Eles rejeitaram ele. Agora, não chorem por mim, mas para os vossos filhos. O irmão Branham mostra, 70 anos depois disso, os filhos daquelas mulheres, porque eles tinham dito: se ele for o Messias, que caia sobre nós o sangue dele e sobre nossos filhos. O general Tito invadiu Jerusalém 70 anos depois e matou todo aquele povo. Quem participou da morte de Jesus Cristo, e os filhos deles, os netos deles caíram a fio da espada. Morreram tudo, irmão. Aquele povo matou Jesus ali, pagaram caro. E Jesus disse isso. Mas aqui o irmão Branham está dizendo: quando a trombeta toca, eles selam os que creram, eles morrem em Cristo, e os que rejeitaram, uma praga cai sobre os que rejeitaram. Olha, Martinho Lutero e assim por diante, todos os mensageiros, quando veio, os que creram em sua mensagem foram selados e morreram em Cristo, e os que rejeitaram, uma praga caiu depois. Muito bem. Então meu tema é depois disto. Depois que a mensagem vem para os gentios, ela volta para os judeus para edificar de novo o tabernáculo de Davi que havia caído. Bom, então um selo se abre e é revelado uma trombeta, soa guerra e declara, e se vai, e então o mensageiro morre. Ele sela este grupo, eles são guardados, e uma praga cai sobre os que rejeitaram. Está vendo? Então continua, então eles se organizaram, ou se organizam, formam outra organização, e a própria organização já é uma praga. Ele diz: olha aqui, uma denominação chamada Igreja Luterana, aquilo para Deus é uma praga que caiu. Ele diz: é uma grande igreja. Deus diz: estou a ponto de vomitar da minha boca. Denominação é uma praga que caiu sobre aqueles que rejeitaram a palavra. Quem rejeitou a mensagem de Lutero, caiu uma praga depois, chamada Igreja Luterana. Quem rejeitou a mensagem de John Wesley, caiu uma praga depois, chamada religião wesleyana. Quem rejeitou a mensagem de William Branham do jeito que ela é, está caindo uma praga hoje, chamada doutrina de um homem só, ressurreição isolada. Isso tudo é praga caindo sobre os que rejeitaram a verdadeira mensagem. Tem gente até adorando o irmão Branham. Bota o quadro ali, aquele quadro do irmão Branham lá, e se ajoelha. Sabe o que é isso? Uma praga que caiu, porque rejeitaram a verdadeira mensagem. Pragas e mais pragas. Deus disse isso.
por rejeitar a verdade, eu vos enviarei a operação do erro. Vou parar, senão nós vamos ler. Mas por rejeitar a verdadeira mensagem, Deus enviou a operação do erro. Por rejeitar a verdadeira mensagem, Deus enviou uma praga. E aqui estamos, vem o fim do tempo, quando Deus está voltando por esses tempos para gostei de falar essa palavra, para reconstruir, vou usar reconstruir, né? Reconstruir o tabernáculo de Davi, que caiu. Sabe por que caiu? Porque rejeitaram Cristo. A Bíblia diz: ele veio para o que era seu, mas os seus rejeitaram, e o tabernáculo de Davi caiu. Mas agora vai ser reconstruído outra vez, na mensagem de Moisés e Elias. Apocalipse capítulo 11, virá outra quinta vez. Ele esteve no Tesbita, ele esteve no Eliseu, ele esteve em João Batista, ele esteve em William Branham, e ele estará outra vez para reconstruir o tabernáculo de Davi. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar. Amém? Vamos terminar. Isso aqui é bom demais, graças a Deus. Bom, vamos falar com Deus, depois vamos cantar uma canção. Vamos falar. Bondoso Pai Celestial, nós pedimos nessa hora que o Senhor abra nossa mente, como o Senhor fez com os discípulos lá em Lucas, e diz que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Faz isso outra vez, Pai, porque Tu é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Abra o entendimento das pessoas para compreender isso, não só nós, mas também aqueles que hão de assistir esse vídeo pelo YouTube. É assim, meu Deus, que todos sejam uma bênção. Pai Celestial, abençoa esses irmãos esta noite que vieram a essa casa de oração, que possam sair daqui regozijando, cheios da Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Vamos cantar Ré maior. Contente estou no meu coração, aos céus eu vou. Esta é minha canção. Contente estou em meu coração, aos céus eu vou. Esta é minha canção. Oh, aleluia, graças a Deus, aos céus eu vou. Esta é minha canção. Me libertou do triste império do mal e me transportou para o seu reino de luz. Outra vez. Nos transportou para o seu reino de luz. Aleluia, graças a Deus, aos céus eu vou. Esta é minha canção. Vamos saudar seu irmão enquanto cantamos. Pode saudar, está encerrado. Esta é minha canção.